Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje nós vamos pegar um outro assunto também, vamos dizer assim, um pouco delicado, mas importante de ser discutido, ser trabalhado por nós, refletir sobre ele. Allan Kardec e Jean-Baptiste Rustin. Pois é. Vamos lá. Quem foi Kardec? Vamos ver quem foi Kardec, quem foi Rustin e fazer essa comparação. Kardec tem o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, codificador do Espiritismo. Ele usou um método científico, filosófico e moral com base na observação, comparação das comunicações mediúnicas. Escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelhos com o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, mais alguns outros livros, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, uma série de livros. E o contexto central de tudo é: o Espiritismo ensina a mortalidade da alma, a reencarnação e a lei de causa e efeito. Muito bem. Aí, quem é Jean-Baptiste Rustin? Ele é eu estou lendo aqui porque é muita coisa para eu poder gravar esses dados. Ele é um advogado contemporâneo de Kardec. Ele escreveu um livro chamado Os Quatro Evangelhos, a Revelação da Revelação. Ele alegava que o espírito que conversava com ele era dirigido por Jesus e passou tudo isso para ele. Utilizou apenas uma médium chamada Émilie Collignon, né? Aquela médium foi que psicografou tudo, que transmitiu tudo para ele. Diferentemente de Kardec, que usava um método mais, um controle universal. Ele pegava uma médium, depois pegava outro. Ele conversava com as pessoas, ele buscava informações de uma forma mais coletiva e não pontual. E a obra dele é interessante. A obra de Rustin, ele tem uma influência mística e profundamente católica. Profundamente católica. Aí vamos começar a ver algumas diferenças, tá? Eu pontuei tudo aqui no meu computador para ficar mais fácil e não cometer erros. O Kardec tinha uma base científica e comparativa das comunicações. Ele não fazia, como eu disse, um único tipo, só essa médium, não. Ele usou várias médiums, material de tudo em todo lugar. Rustin é uma base mística com uma única médium. Isso é um problema. O contexto de Cristo. Kardec entendia que Jesus é um espírito encarnado com um corpo humano. Para Kardec, para os espíritos que passaram por Kardec, diz: Jesus nasceu mesmo como homem, como ser humano, de carne e osso. Viveu e morreu. Para Rustin, não. Jesus teria um corpo fluídico, sem nascimento físico. Encarnação. Kardec ele fala que a encarnação é uma lei natural, essencial à evolução. Você vai reencarnando, desencarnando, e vai evoluindo. Rustin diz que ele aceitava isso parcialmente, com exceções sagradas, que existem alguns seres sagrados que não precisam reencarnar. Isso foge completamente à teoria que o Espiritismo se baseia, que é a teoria da evolução. Para o Espiritismo, até mesmo Jesus, há bilhões e bilhões de anos atrás, a gente perde no tempo, também começou e foi evoluindo e hoje se tornou um espírito que a gente não tem nem como imaginar. Não dá para se imaginar o que é o Cristo. E claro, outros Cristos existem no universo, não tem só ele. Outros espíritos da mesma envergadura que Jesus, talvez até superior a ele, existem no universo. Nós não temos a menor condição de entender. Eu, pelo menos, não tenho. Para mim, Jesus é um ponto inalcançável, imaginando acima dele. Mas nós temos que entender que vai existir mais diferenças. Kardec fundamenta-se na razão e no consenso universal, a autoridade doutrinária. Rustin disse, baseia-se em revelações particulares. E isso fica difícil. Olha outra coisa, a natureza do Espiritismo. Kardec entende que é ciência, filosofia e moralidade, sem dogmas, sem rituais. É uma ciência que se estuda,
Infelizmente, muitos espíritas aqui no Brasil estão gerando certos dogmas, certos rituais dentro da doutrina, porque muitos começam a seguir os princípios de Rustem. Rustem mistura catolicismo e misticismo. Por isso que houve até um momento na Federação Espírita Brasileira, há muitos anos atrás, eu não sei como está hoje, porque não convivo lá para saber, mas houve um momento em que a Federação aceitava Rustem. É complicado isso, né? Mas a visão da igreja, Kardec, cristianismo racional e moral. Rustem, igreja espiritual e visão salvística sobrenatural. Então veja, dentro das ideias de Rustem existe o sobrenatural. Kardec não. Como não? E as curas? As curas nada mais é que uma mediunidade super avançada, muito desenvolvida, que para nós pode sair meio estranho, porque nós ainda não estamos numa evolução para entender. Seria parecido como você tentar mostrar um telefone celular no começo do século XX. A pessoa achar aquilo coisa do demônio. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E não estou falando de pessoas espíritas. Se você mostrasse para um espírita no começo do século XX um telefone celular, ele ia falar que você estava dominado por espírito obsessor. E existem textos. Eu vou até comentar um texto bem rápido. Uma escritora espírita, que já desencarnou faz muito tempo, Dona Ivone, tem vários livros dela escritos. Ela era mocinha, ela fez uma psicografia, e nessa psicografia estava assinado o Dr. Bezerra, onde o Dr. Bezerra dizia assim, que no futuro vocês vão ter um aparelho na casa de vocês, igual um quadro, que vocês vão ver as pessoas longe. Então, em vez de você ir ao teatro, você vai assistir de casa a peça teatral. Alguém conhece esse equipamento? Pois é. Essa moça, quando ela escreveu isso, o presidente do centro mandou ela fazer trabalho de desobsessão, mandou ela fazer tratamento porque ela estava obsediada. Jamais o Dr. Bezerra ia falar uma coisa absurda dessa. Pois é. Coisas absurdas, visão de futuro. Cuidado. Vamos lá. Após a desencarnação de Kardec, alguns grupos, bem como a FEB, adotaram ideias de Rustem como complemento à doutrina. Não sou radical. Eu já fui no passado, eu falei até no outro programa, já fui no passado um espírita que chamaria de ortodoxo. Saiu fora de Kardec e acabou. Não. A vida me ensinou que eu preciso ser um pouco maleável. Então, algumas coisas nós temos que dar uma certa flexibilidade em função do mundo em que nós vivemos. Vou dar exemplo. Passe, água fluida. Né? Muitas pessoas, muitos espíritas mais radicais falam, não, água fluida isso é besteira. Passe, isso é besteira. Não é besteira. O Kardec não trabalhou esses dois temas porque o momento não era para isso, era para a descoberta do espiritismo, a implantação do espiritismo. E tantas outras coisas que nós fazemos hoje, mas sem cair no ritualístico, sem cair no dogmático, sem ir para um lado místico, onde tudo isso tem uma razão de ser, tem uma profundidade. O misticismo, ele não é mau, enquanto ele não leva a gente a tomar atitudes totalmente fora de contexto. Então, mas também, em primeiro lugar, nós temos que entender a visão espiritual, que talvez, lá no Livro dos Espíritos esteja escrito muito mais, e nós não estamos percebendo. De repente, os Espíritos já explicou tudo isso da água fluidificada, explicou tudo isso, mas nós não estamos conseguindo perceber. Partindo do princípio que eu entendo que a codificação está correta. Ela pode ser melhorada? Pode. Mas eu não conheço ninguém no mundo com capacidade para fazer isso. Eu não sinto capaz de mexer na doutrina espírita. Ah, mas nós podíamos juntar um monte de entendidos de doutrina, sentar numa grande mesa e melhorar a doutrina. Pode. Eu não sei onde é que estão esses grandes mestres da doutrina. Mas está cheio de gente na internet que vai se candidatar para ser um desses mestres da doutrina. Eu não sirvo. Entretanto, estudiosos e centros fiéis à codificação
considerar o rustenismo, se é assim que fala, um desvio místico teológico distante do espiritismo científico e filosófico de Kardec. Porque o Kardec, ele é científico apesar da ciência oficial ainda não aceitar. Dia virá que a ciência vai aceitar. Algumas coisas já estão começando. Bom, uma síntese. Kardec é uma doutrina racional, científica e progressista, base na observação lógica e moral cristã. Rustem é uma interpretação mística e dogmática, influência católica e revelações hierarquizadas. Bom, conclusão, Kardec representa o núcleo puro e racional do espiritismo e o Rustem um movimento paralelo de caráter teológico e místico. Então quer dizer que Rustem está errado? Não. Rustem tem uma outra visão. Pode ser, vou falar uma coisa doida aqui, pode ser que lá na frente, daqui milhares de anos, nós vamos ver que Rustem estava com a razão. Só que hoje, frente à lógica a qual eu procuro estudar e compreender, está um pouco fora. Talvez ao ler o livro dele, eu possa pontuar algumas coisas e falar, puxa, isso aqui é legal, isso aqui também. Opa, isso aqui é importante aprender. Mas eu entendo que Kardec está ainda muito longe de ser totalmente compreendido. Allan Kardec consolidou o espiritismo como ciência de observação e doutrina moral progressista. Jean-Baptiste Rustem introduziu elementos místicos e católicos afastando-se do método racional. Pode ser que dentro, como eu disse, pode ser que tenha material bom ali, por que não? Assim, Kardec representa a base científica e filosófica do espiritismo, enquanto Rustem expressa uma estrutura teológica dentro do movimento espírita. Percebe? Ele expressa uma estrutura teológica dentro do movimento espírita. Peraí, o espiritismo não tem teologia no espiritismo? Não. O espiritismo é ciência experimental. Por um método experimental, Kardec chegou às conclusões. Uma filosofia de vida, porque é baseado justamente naquilo que o Kardec descobriu, que todo mundo já sabia, mas ninguém dava muita bola. O Kardec acertou direitinho, que é a continuidade da vida, a reencarnação e a evolução. O ponto alto da doutrina espírita é, a cada encarnação nós vamos evoluindo um pouco. Pera um pouquinho, você está falando besteira. Tem gente por aí que já deve ter reencarnado tantas vezes, estão fazendo tanta coisa errada. Eu conheço um cara que ele era tão bonzinho, tão legal, de repente aconteceu umas coisas com ele, ele virou um monstro. Quer dizer, ele regrediu. Não, ele não regrediu. Ele estava envolto com uma máscara e ninguém tinha cutucado ele. Então ele mostrava uma coisa aparente, uma coisa superficial. Até que cutucaram ele profundamente, aí ele mostrou o que ele realmente é. Então ele ainda está num patamar que precisa evoluir. E quando a gente evoluir de verdade, você sair do patamar que você está e subir um degrauzinho, esse degrauzinho você não volta mais. Esse que é. Por isso que evoluir é difícil. Por isso que nós temos provas, expiações em cima, porque a hora que a espiritualidade chegar à conclusão que você venceu a paciência, você venceu de verdade, nada nesse mundo vai te tirar do sério. E eu estou usando um exemplo bem simplório, mas quantas e quantas coisas, que é necessário muito trabalho para que nós possamos evoluir. Aí, se a gente teve uma evolução significativa numa existência, na próxima, a gente já vem num outro degrau. Essa é a base da doutrina espírita. A doutrina espírita parte do princípio que nós somos criados simples ignorantes para evoluir. E aí nós vamos chegar aonde? Ninguém sabe. E aí? E aí que a grandeza da evolução é o caminho. A grande sacada é o caminho. Porque ninguém vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos cada dia tendo mais consciência, mais percepção da vida, mais conhecimento de si próprio e adquirindo uma felicidade que é aquela que Jesus disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. Para pensar nisso. Então, vai chegar um momento que você, lá no Evangelho de Tomé, ele fala, o reino de Deus está dentro de você e fora. Dentro de você, porque ele vai começar de dentro para fora. Então, você criando dentro de você o reino de Deus,
E depois é muito fácil. O difícil é criar dentro de nós. O difícil é eu destruir todas as estruturas egóicas e tudo aquilo que me desestrutura como ser em busca da luz, não de luz, porque não sou, mas em busca da luz, aquele ser que está buscando paz, aquele ser que está buscando conhecimento. Enquanto eu estiver preso nas minhas amarras materiais, é difícil enxergar algo mais. Mas nós vamos conseguir, todos nós, o planeta Terra todo. Quando? Para uns, um tempo curto, para outros, um tempo maior ainda, para outros, um tempo muito, muito maior. Não sei, talvez daqui 100 encarnações, 200 encarnações, daqui 1000 encarnações, nós vamos dar uma subidinha. Eu, pelo menos, não tenho capacidade de concluir alguma coisa. Eu entendo que eu preciso evoluir. Eu entendo que eu quero ser feliz e para tal eu tenho que modificar dentro de mim. Porque ninguém tem responsabilidade nem culpa do meu sucesso ou do meu insucesso. Do meu sucesso, ou, por dizer melhor dizendo, do meu fracasso. A única pessoa responsável sou eu mesmo. Se eu estou feliz, se eu estou infeliz, comigo. Tudo. Somos nós. E isso é uma coisa que o ser humano não quer admitir. O ser humano adora passar os seus desajustes para culpar o outro. Por sua culpa eu tenho esse problema. Por sua culpa eu tenho aquilo ali. Por sua culpa... Isso é uma beleza. A gente projeta no outro, o outro que segura as pontas. Não é nada disso. Sou eu. E é eu que tenho que modificar. É eu que tenho que aprender. Mas isso aí é um assunto por um outro programa. Até a próxima oportunidade. Fiquemos todos, como eu sempre gosto de dizer, na paz do Divino Mestre. Tchau, pessoal.